Sobe. Posso saber qual é a piada, senhor Guilherme? Nada não, professora. Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas essa duplinha aí não vai funcionar mais um ano não, viu? Fábio, por favor, senta nessa carteira atrás do Léo. Ah, não, professora. Assim, Fábio. Professora, você tá ligada que não dá pra ficar sentado atrás do Léo. Perde esse tec infernal o dia inteiro. Você é muito trouxa, né, seu idiota? Fica na sua aí, ô bengala humana. Nossa, Fábio, como você é escroto. Eu vou te mostrar o que é escroto mais tarde, cão guia. Cala a boca, idiota. O que é isso, gente? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Professora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Chega, Fábio. Na diretoria você não vai precisar fazer favor pra ninguém. Pega suas coisas. Léo, você tá bem? Sai. É, Leonardo? Namorado novo? Deixa. Ó, tá que tá te fazendo bem, o rapaz. Tá ficando macho. A gente vai antes de uma história de casal. Olha só, o namoro tá firme mesmo, hein, Leonardo? Se fudeu, otário. Na França, a promotoria recomendou que a justiça abra o primeiro processo por bullying da história do país. A France Telecom, que virou a empresa Orange, e seu ex-presidente Didier Lombard podem ser julgados por assédio psicológico. Ele dirigia a empresa quando mais de 30 funcionários cometeram suicídio entre 2008 e 2009. Os sindicatos dizem que os motivos eram realocações forçadas e metas de desempenho impossíveis. Agora, um juiz vai decidir se segue a recomendação do Ministério Público ou se rejeita o caso. Agora é lei. Toda escola, clube ou agremiação recreativa tem que prevenir e se preparar para resolver os problemas de bullying. Vamos ver como isso funciona na reportagem do Fernando Moreira, lá de Belo Horizonte. A palavra é estrangeira, mas já faz parte do vocabulário dos estudantes. Bullying é uma perseguição, tanto física quanto psicológica. O Lucas sabe o que é na prática. Dos 8 aos 10 anos de idade, ele sofreu a perseguição de um brutamonte, o nome que se dá a quem pratica o bullying. Ficavam fazendo chacota, falava às vezes do meu cabelo, que meu cabelo era de mulher, falava do meu físico, que eu era muito magro, caso de enfiar minha mão na privada, por exemplo. Uma coisa muito desagradável, né? E teve até casos deles tentarem fazer abuso sexual, só que na época eu já estava partindo para agressão, né? Para me defender. Quando ele resolveu se abrir, ele falou assim: mãe, eu estou sofrendo demais. Você não sabe o que eu estou passando. A nova lei trata o bullying como intimidação sistêmica, ou seja, que se repete e classifica em vários tipos. Agressões verbais, psicológicas, como perseguir ou amedrontar, agressões físicas e também as virtuais, por meio de textos e imagens na internet que depreciem as vítimas, o chamado cyberbullying. Algumas crianças ficam mais agressivas, outras crianças têm a síndrome do pânico, têm medo de tudo. Outras crianças, elas buscam outras alternativas, se isolar, por exemplo, dentro de um quarto e ficar só em jogos. Zoavam, humilhavam, riam, falavam um monte de fofoca, mentiras.
Parecia que o mundo não gostava de mim. Na escola acontece um grande número de casos e muitas vezes as vítimas ficam traumatizadas ao ponto de não querer mais estudar. A lei vai fazer com que as instituições de ensino também sejam responsáveis, principalmente na prevenção ao bullying. Toda escola agora é obrigada a capacitar professores e equipes pedagógicas para prevenir e resolver os problemas. Este colégio, em Belo Horizonte, faz isso há bastante tempo. É uma cultura que a escola desenvolveu ao longo dos anos, onde ela tem as virtudes do caráter que são trabalhadas, e dentro dessas virtudes, que são 49, a gente desenvolveu a questão da intimidação continuada, né? E que é hoje o tratamento do bullying, né? É uma pessoa intolerante que faz o bullying. Uma pessoa com arrogância, que não consegue perceber as diferenças. Isso aí. Se você conhece bem seu filho, você vai conseguir notar que ele está sofrendo algum problema na escola, por exemplo, ou no clube. E aí cabe orientação. E você, que é pai, também sabe quando seu filho pratica bullying. E aí também cabe orientação. Olha, mais de 80% dos crimes pela internet são ataques contra a honra. É o cyberbullying, um tipo de violência que humilha e pode ter graves consequências, como, por exemplo, o suicídio de quem sofre a agressão. E a denúncia ainda é a melhor arma para combater esse crime. Carla foi ofendida pelas redes sociais. Ela é jornalista, mas há 2 meses fez fotos como modelo plus size para esta loja de roupas exclusivas para quem está acima do peso. E aí foi vítima de xingamento pela internet. Um homem que mora em Ubá, Minas Gerais, compartilhou uma das fotos dela numa rede social com um zombamento na legenda. A gente tem que parar de acreditar que só porque está atrás da tela do computador, a pessoa pode tomar uma atitude dessa, e não pode. Eu tenho meus direitos como cidadã, eu tenho meus direitos como mulher e não vou admitir nem essa, nem nenhuma outra postagem que ofenda a minha integridade. Carla respondeu à publicação e registrou a ocorrência na polícia. O perfil foi denunciado e está fora do ar. Decidi não deixar para lá, porque eu sou feliz sendo quem eu sou e eu quero que outras mulheres, outros homens, outros obesos se respeitem e se aceitem, e por isso eu acho que a gente tem que levantar as nossas bandeiras. Então eu sou feliz sendo a Carla que eu sou e não vou deixar ninguém tentar me humilhar por conta do meu peso. O tipo de atitude que este homem teve contra Carla é considerado crime. Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Internet do Rio de Janeiro, 80% dos casos que chegam até a delegacia como crimes de internet são contra a honra e podem ser em forma de calúnia, difamação ou injúria. A delegada explica que o aumento dos crimes se deve à maior facilidade que as pessoas têm de acesso à internet e que falta atenção com o que é publicado nas redes sociais. Esses crimes contra a honra já eram praticados antigamente, né? Só que hoje em dia, com a internet, eles foram intensificados, né? Hoje em dia, qualquer discussão na internet acaba gerando, né, um crime contra a honra, porque as pessoas não têm muita responsabilidade na hora de postar. Em alguns casos, de acordo com a delegada, a própria vítima divulga informações que podem ser usadas para a prática de outros crimes, como extorsão ou sequestro. Evitar se expor na internet. A internet hoje é um meio de busca muito fácil, entendeu? Então, hoje em dia você consegue chegar, né, a várias pessoas através das redes sociais. O autor do crime já tem ali muita informação, né? Então, enfim, eu acho que facilita muito, né, hoje em dia a prática de crimes na internet. Essa falta, esse desconhecimento, né, das consequências da internet e a própria negligência mesmo no uso das redes sociais. Um em cada 5 adolescentes já praticou bullying na escola. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pela Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. O estudo mostrou também que metade dos alunos não sabe explicar por que agride os colegas. Esta estudante passou por uma situação desagradável no colégio. Me chamaram de gorda, baleia. Tudo aconteceu há 4 anos e até hoje ela precisa de apoio psicológico. Eu tinha problemas de andar na rua, olhar para o rosto das pessoas. Eu sempre me senti inferior. Casos de humilhação, agressão ou preconceito estão em evidência no ambiente escolar. É o que revela uma pesquisa feita com 109 mil alunos brasileiros do último ano do ensino fundamental. Quase 21% deles já praticaram algum tipo de bullying contra os colegas.
7,2% dos adolescentes foram vítimas. Quantidade que aumentou nos últimos anos. É o que explica a professora da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, que trabalhou no levantamento. Em 2009, nós tínhamos uma incidência em torno de 5% dos meninos que referiam ter sofrido bullying, e em 2012, 7%. Por que aumentou? Pode parecer que tem aumentado porque tem aumentado a agressividade, a intimidação, a humilhação entre os estudantes. No entanto, nós também acreditamos este aumento ao fato da população estar mais informada com relação a isso e reconhecer com mais facilidade esse fenômeno. O estudo foi feito pelo Ministério da Saúde e aplicado pelo IBGE. A pesquisa foi feita em escolas públicas e particulares em todo o Brasil. 51% dos estudantes disseram ainda que não sabem os motivos que fizeram com que eles praticassem um bullying. Apenas uma pequena parte conseguiu explicar as causas. Muitos casos estão ligados à aparência do corpo. A aparência do rosto ocupa o segundo lugar. Na sequência, raça e cor. Depois, orientação sexual, religião e, por último, a região de origem. O bullying é mais frequente entre os meninos. Essa psicóloga diz que o bullying pode ser considerado uma doença mental. É um comportamento alterado, típico de uma patologia. Ela lembra ainda que o acompanhamento médico não pode ser apenas para a vítima. Aquele adolescente que sente prazer em ver o sofrimento do outro e deliberadamente provoca o sofrimento no outro, ele precisa de ajuda. Porque isso pode ser sintoma de alguma patologia que está em instalação, de alguma doença que está se instalando ou de algo já instalado, por exemplo, um transtorno de conduta. E ainda segundo a pesquisa, as mães da maioria dos adolescentes que pratica bullying têm baixa escolaridade. Aqui quem fala é a Vanessa, a macaca da sala. Negro, gay, gordo, eu sempre tive propensão a receber todo tipo de bullying por uma coisa ou por outra. Durante a escola, eu sentia que eu sofri um bullying, que não era de um só rosto, um só nome. E eu tinha que ir com 2 calças para a escola, porque em várias situações eles tentaram abaixar as calças, mesmo para todo mundo rir. Isso começou desde o pré-primário. Eu sofri muito preconceito por não ter sido uma menina tão feminina quanto as pessoas esperavam que eu fosse. Me chamavam de Bruneca. Eu tinha um apelido que era Mamão. Eu não sabia por que Mamão. E aí eu entendi que era porque eu tinha peito. Peguei uma faixa que tinha na minha casa e amarrei em volta dos meus peitos para ver se eles sumiam. Até hoje eu acho que ainda tenho um complexo de mamão. Por que eu? E por que fazer isso com alguém? O bullying, por mais que seja conhecido, ele não é reconhecido. É muito difícil você conseguir, passando por isso todos os dias, ver um final. As coisas para mim mudaram quando eu comecei a perceber de que eu não tinha que lutar contra o que eu era. E a maior alegria da minha vida hoje é ser exatamente quem eu sou. Nunca se sinta um lixo. Você continuar brilhando, você continuar insistindo em ser você mesmo, por mais duro que seja às vezes, mas faça. Força que uma hora acaba. Não tenha medo de enfrentar os seus demônios, eles não são maiores que você e vai ficar tudo bem. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why.